Meus amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para estar fazendo aqui interpretação de texto para contribuir para o conhecimento de todos nós e que a gente deve respeitar a leitura do texto, deve concluir o texto ou até mesmo o capítulo inteiro, para que a gente saiba as definições do texto. Há pessoas que infelizmente não conclui a leitura e por causa disso a pessoa fica com dúvida, sem saber a definição do texto. Então precisamos fazer uma leitura responsiva, lendo todo o texto ou até mesmo o capítulo como um todo. Então vamos estar lendo aqui sobre os filhos de Deus, no capítulo 6 e 2, que é uma pergunta que já me fizeram e eu quero aqui compartilhar com os demais. Diz assim, capítulo 6, verso 2, vai dizer a seguinte frase: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então nós vemos aqui tomar mulheres, tomar mulher no sentido de casamento, de assumir compromisso conjugal. E eles escolheram mulheres que eram descendentes de Caim. E esse filho de Deus aqui, a expressão filho de Deus, ele aparece em oposição à expressão filhos dos homens. Então existe aqui uma diferença, estabelecendo a diferença entre esses dois grupos. Havia, nesse tempo, duas raças distintas. A descendência de Sete, que é o terceiro filho de Adão, e a de Caim. Portanto, os filhos de Deus são da linhagem de Sete. No capítulo 5, verso 3, a frase que se usa aqui, versículo 3, diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então diz aqui, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Então fala aqui de Sete. Capítulo 4, versículo 25 e 26, também vai fazer menção sobre este versículo. Capítulo 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, quem Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a descendência de Sete começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, começou a buscar o Senhor. O Senhor passou a ser a prioridade deles. Eles começaram a atribuir a prioridade ao Senhor. Então, por causa desse procedimento, a característica que procede desta forma é como filho de Deus, porque começaram a invocar, começaram a dar mérito ao Senhor. E a gente percebe aqui, em meio à depravação, havia os que buscavam o Senhor. Há alguns intérpretes consideram uma invasão de anjos caídos que coabitaram com mulheres e produziram uma raça de gigantes. Essa teoria cria mais problema do que solução. É improvável que os filhos de Deus sejam os anjos caídos. Não poderia ser chamado filho de Deus, sendo que esses seriam obedientes na condição de filho. E se o filho de Deus são seres angelicais, tal pensamento contraria a afirmação de Jesus. No capítulo 12 de Marcos, nós vamos ver aqui a palavra que contraria a palavra de Jesus, quando Jesus define aqui no capítulo 12, versículo 25, que vai dizer a seguinte palavra:
Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem darão em casamento, porém são como os anjos no céu, como os anjos no céu. Então, essa atribuição de casar, de assumir compromisso de macho com fêmea, é comum aos homens e não é comum aos anjos. Então não tem como anjos habitar com mulheres. Isso não combina. Jesus reprova tal procedimento. E nós vemos aqui, são seres angelicais. Tal pensamento contraria, conforme eu já falei. Bom é respeitar a sequência do texto e não permitir extra-texto ou extras bíblicas sair fora com comentários de livros, comentário de alguns que não respeitam. Quem vai definir é o texto bíblico. Eu não posso pegar um texto bíblico e fazer uma interpretação pessoal ou alguém achar que é. Não podemos, dentro dessa colocação, que é a colocação do achismo. Não, nós precisamos respeitar a leitura do texto. E a gente percebe aqui, Gênesis 6 e 4, ele vai dizer que, capítulo 6 e 4 de Gênesis, ele vai trazer um assunto que é muito importante para que a gente compreenda. É a continuação do texto. 6 e 4. Ora, naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então a gente percebe que gigantes não nasceram da coabitação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, porque já havia gigante na terra, já existia gigante na terra. Então a gente percebe que muitas pessoas acham que gigante na terra foi nascido desses dois, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que são a descendente de Caim. E na verdade o texto vai dizer claramente aqui, vou repetir a leitura, no capítulo 6, verso 4. Ora, naquele tempo, naquela ocasião, havia gigante na terra. Então já havia, já tinha gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, tá? Corajosos, varões de renome, ou seja, tinha uma boa reputação, um bom reconhecimento, tinha fama na antiguidade. Então, é diferente da colocação anterior com respeito a gigante. Então, nós percebemos o quê? Que as pessoas cometem muito erro. Fala que havia gigantes sobre a terra. Não é dito em nenhum momento que os gigantes fossem originados desse casamento. Já existiam. O que se diz dos que nasceram desse casamento foram valentes e de renome, de fama. Então, essa é a definição do texto. Nós não podemos desrespeitar o texto, porque a partir do versículo, capítulo 5, versículo 26, ou 5, 25, que vai dizer quem são os filhos de Deus. 5, no capítulo de Gênesis aqui, vai dizer bem claro, ou melhor, 4 e 25. Ele vai dizer que tomou Adão coabitar com a mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Agora, a conclusão é esse, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, este é as definições. Quem são os filhos de Deus? Aos que começaram a invocar o nome do Senhor. Os que deram a razão ou prioridade a Deus. Que passaram a temer a Deus. Então, esses são os filhos de Deus. Amém? Que esses versículos possam despertar você com respeito à responsabilidade da leitura. Vamos
deixar que o texto nos diz e não o que nós achamos. Isso é muito importante. Que vocês possam ser abençoados, agraciados por Deus neste momento. Amém e amém.